Quimera Audiolivros apresenta O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec. Primeira parte. Preâmbulo. As pessoas que têm apenas um conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. Porém, o tempo e muitas vezes, a vontade lhes faltam para se entregarem a observações seguidas. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata, e se vale a pena ocupar-se com tal coisa. Por isso, achamos útil apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas, que nos são diariamente dirigidas. Para o leitor, isto será uma primeira iniciação, e, para nós, tempo ganho sobre o que tínhamos de gastar repetindo constantemente a mesma coisa. Sob a forma de diálogos, o primeiro capítulo deste volume traz respostas às observações mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina e, bem assim, a refutação dos principais argumentos de seus contraditores. Esta forma nos pareceu a mais conveniente, por não ter aridez da dogmática. No segundo capítulo, damos uma exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar a sua atenção, para poder julgar com conhecimento de causa. É, aproximadamente, um resumo de O Livro dos Médiuns. Quase sempre as objeções nascem das ideias falsas, feitas, a priori, sobre aquilo que se não conhece bem. Retificar essas ideias é prevenir as objeções, tal é o objetivo deste pequeno trabalho. No terceiro capítulo, publicamos um resumo de O Livro dos Espíritos, com a solução, de acordo com a doutrina espírita, de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente são propostos, e aos quais nenhuma filosofia deu ainda resposta satisfatória. Procurem resolvê-los por qualquer outra teoria, sem a chave que nos fornece o Espiritismo. Comparem suas respostas com as dadas por este, e digam quais são as mais lógicas, quais as que melhor satisfazem a razão. Estes resumos não somente são úteis aos principiantes, que neles poderão, em pouco tempo, e com pouca despesa, beber as noções mais essenciais da doutrina espírita, como também aos adeptos, pois lhes fornecem os meios para responderem às primeiras objeções, que não deixarão de lhes apresentar, e, além disso, por encontrarem reunidos, em quadro restrito, e sob um mesmo ponto de vista, os princípios que devem sempre estar presentes à sua memória. Para responder, desde já e sumariamente, a pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que Sergipe estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Capítulo 1. Pequena Conferência Espírita. Primeiro diálogo. O crítico. Visitante. Confesso, caro Senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, convencido que estou de estes não terem senão uma existência imaginária. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência, se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso desejo merecer a sua permissão de assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Allan Kardec. Desde que a tua razão repele o que nós consideramos irrecusável, tu a crês superior às de todos quantos não compartilham de tuas opiniões. Longe de mim o pensamento de duvidar do teu talento, e a pretensão de supor minha inteligência superior à tua. Então, admita que eu esteja iludido, é a tua razão quem te diz. E não falemos mais nisso. Visitante. Entretanto, se conseguisse me convencer, conhecido que sou como opositor das suas ideias, isto seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendem.
Allan Kardec. Lamento, caro senhor, porém não tenho dom de fazer milagres. Julga que uma ou duas sessões bastariam para adquirir convicção. Seria, realmente, um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido. O que prova que não cheguei a esse estado inconsideradamente. Além disso, não realizo sessões públicas, e me parece que te enganou sobre o fim das nossas reuniões, visto não fazermos experiências com o propósito de satisfazer a curiosidade de ninguém. Visitante. Não procuram então fazer prosélitos? Allan Kardec. Para que buscarmos fazer prosélito, se não quer ser um? Não pretendo forçar convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam se instruir e me dão a honra de pedir-me esclarecimentos, folgo e cumpro um dever respondendo-lhes nos limites dos meus conhecimentos. Porém, quanto aos opositores que, como tu, têm convicções arraigadas, não tento um passo para delas arredá-los, atento a que é grande o número dos que se mostram bem dispostos, para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que não estão interessados. Estou certo de que, diante dos fatos, a convicção há de vir, mais cedo ou mais tarde, e que os descrentes hão de ser arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários, de mais ou de menos, nada alteram na pesagem. Pelo que nunca me verá incomodado, para atrair às nossas ideias aqueles que, como tu, sabem as razões que têm para fugir delas. Visitante. Há mais interesse em me convencer do que supõe. Permita que me explique com franqueza e prometa não ver ofensa alguma nas minhas palavras. São as minhas ideias sobre a coisa em si, e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa, sem participar de suas opiniões. Allan Kardec. O Espiritismo me tem ensinado a desprezar esses mesquinhos melindres do amor próprio, e a não me ofender com palavras. Se as tuas expressões saírem dos limites da civilidade e das conveniências, apenas concluirei que se trata de um homem mal educado, mas não irei além. Quanto a mim, antes quero que os outros fiquem com os defeitos, do que compartilhar deles. Veja, só por isso, que o Espiritismo já serve para alguma coisa. Já te disse, Senhor, não tenho a pretensão de te fazer adotar a minha opinião. Respeito a tua, se é sincera, como desejo que respeite a minha. Acreditando ser o Espiritismo um sonho sem sentido, sem dúvida que, vindo à minha casa, disse: vou ver um louco. Confesse francamente, pois com isso não me escandalizarei. Todos os espíritas são loucos, é coisa sabida. Pois bem, se julgas assim, eu tenho escrúpulo de te transmitir a minha enfermidade mental. E causa-me espanto te ver buscar com tal pensamento, uma convicção que vai te colocar no número dos loucos. Se já estás persuadido, de que não conseguiremos te convencer, o passo que deu é inútil, visto que só terá por fim a curiosidade. Abreviemos, por favor, porque me falta tempo, para perder em conversações sem propósito. Visitante. O homem pode se enganar, deixar-se iludir, sem que, por louco, isso seja. Allan Kardec. Diga logo. Como muitos outros, acredita que isto é moda que durará certo tempo. Mas deve convir que um passatempo que, em alguns anos, tem conquistado milhões de partidários, em todos os países, que conta entre seus adeptos sábios de toda ordem, que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas, é uma estranha mania que merece ser examinada. Visitante. Tenho minhas ideias a respeito, é certo, porém elas não se acham tão absolutamente firmadas, que não consinta em sacrificá-las à evidência. Disse que teria certo interesse em me convencer. Confesso que pretendo publicar um livro, em que me proponho demonstrar, com conhecimento de causa, a minha opinião sobre o que considero um erro. E como esse livro deve produzir efeito, dando um golpe no espiritismo, eu deixaria de publicá-lo, caso ficasse convencido da realidade da tua doutrina. Allan Kardec. Eu lamentaria que ficasse privado, do que te pode proporcionar um livro que deve produzir tanto efeito. Além disso, não tenho interesse algum em impedir a sua publicação. Ao contrário, desejo-lhe grande circulação, porque assim ele nos servirá de prospecto e propaganda. A nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado.
Há muita gente que quer ver os prós e os contras, e a crítica faz a verdade aparecer, mesmo aos olhos daqueles que não a procuravam aí. É assim que muitas vezes, sem querer, se faz propaganda do que se quer combater. Por outro lado, a questão dos espíritos é tão palpitante de interesse, choca a tal ponto a curiosidade, que basta assinalá-la a atenção, para que nasça o desejo de aprofundá-la. Visitante. Então, no teu entender, a crítica para nada serve, a opinião pública não vale nada? Allan Kardec. Não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual, que bem pode se enganar. Leia a história e verá quantos trabalhos importantes foram criticados ao aparecer, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Porém, quando uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Ao nosso modo de ver, teu livro não será mais que uma apreciação pessoal. A verdadeira opinião pública decidirá da justeza dos teus conceitos. Procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que se enganou, teu livro se tornará ridículo, como aqueles que há pouco tempo foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina, etc., etc. Esquecia-me, porém, que ia tratar a questão com conhecimento de causa, o que equivale a dizer que a estudou sob todas as suas faces. Que viu tudo o que se pode ver, leu tudo o que tem sido escrito sobre a matéria, analisou e comparou as diversas opiniões. Que te achou nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe dedicou vigílias. Em suma, que nada desprezou para chegar à verdade. Devo crer que isso aconteceu, se for um homem sério, porque somente aquele que fez tudo isso pode dizer que fala com conhecimento de causa. Que juízo formaria de um homem que, sem conhecimento de literatura, sem ter estudado a pintura, se levantasse para censurar uma obra literária, ou um quadro? É de lógica elementar que o crítico conheça aquilo de que fala, não superficialmente, mas, a fundo, sem o que, sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo, é necessário propor a ele outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não se deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou ciência, a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazê-lo, quando não conhecer esses princípios? Não tendo ideia da mecânica, poderia apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina? Não? Pois bem. O teu juízo acerca do espiritismo, que aliás não conhece, não pode ter mais valor que o que, nas condições acima, emitisse opinião sobre a referida máquina. A cada passo seria apanhado em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que têm estudado a matéria verão logo que a desconhece. Donde concluirão que não se trata de um homem sério, ou que age de má fé. Portanto, seja num caso, seja noutro, expondo-se a ser desmentido pouco lisonjeiro ao teu orgulho. Visitante. É precisamente para evitar esse perigo que vim te pedir permissão, para assistir a algumas experiências. Allan Kardec. E julga que isto te baste para poder falar de espiritismo com conhecimento de causa? Como poderá compreender essas experiências, e, ainda mais, julgá-las, quando não estudou os princípios em que elas se baseiam? Como apreciaria o resultado de ensaios metalúrgicos, satisfatório ou não, não conhecendo a fundo, por exemplo, a metalurgia? Permita-me te dizer, Senhor, que teu projeto é absolutamente a mesma coisa que, não tendo estudado a matemática, nem a astronomia, te apresentasse a um dos membros do observatório, dizendo-lhe: Senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que o sistema de vocês é falso. Mas, como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixa que me sirva da tua luneta por uma ou duas vezes. O que será suficiente para ficar sabendo tanto quanto vocês. É somente por extensão que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar. Em sua acepção própria, e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. Então, a crítica pode ser aprobativa ou desaprovadora.
Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias preconcebidas. Porém, se antes de abrir o livro, já o condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial. Tal é o caso da maioria dos que têm falado contra o espiritismo. Apenas sobre o nome formaram uma opinião, fazendo qual juiz que proferisse uma sentença, sem antes examinar as peças do processo. A consequência foi que seu julgamento feriu em falso, e que, em vez de persuadir, ocasionaram riso. A maior parte dos que seriamente têm estudado a questão, mudou de ideia, e mais de um adversário se tem tornado adepto do espiritismo, quando reconhece que o seu objetivo é muito diverso daquele que supunha. Visitante. Falou do exame dos livros em geral. Acredita que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se ocupam com teorias novas, que lhe seria preciso aprofundar e verificar. Seria o mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas de sua prensa. Allan Kardec. A tão judicioso raciocínio, não tenho outra resposta a dar senão que, quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Visitante. Não acredite que minha opinião se tenha formado levianamente. Vi mesas girarem e produzirem sons como de pancadas. Vi pessoas escreverem o que, segundo diziam, lhes ditavam os espíritos. Porém, estou convencido de que nisso há charlatanismo. Allan Kardec. Quanto cobraram para te mostrar essas coisas? Visitante. Nada, por certo. Allan Kardec. Ora, aí estão charlatães de uma espécie diferente, que vão reabilitar o nome da sua classe. Até o presente não se tinha ainda visto charlatães desinteressados. Suponhamos que um gaiato de mau gosto tenha querido uma vez se divertir assim. Será aceitável que as outras pessoas presentes pactuassem com ele? Demais, com que fim elas se fariam cúmplices de uma mistificação? Dirá que com o fim de divertir a sociedade, concordo em que uma vez se prestassem a tal brinquedo. Porém, quando esse brinquedo dura meses e anos, julgo que o mistificado é o próprio mistificador. Não é provável que, só pelo gosto de fazer, que creiam em uma coisa que ele sabe ser falsa, alguém vá passar horas inteiras, imóvel, agarrado a uma mesa. O gosto não equivaleria à pena. Antes de julgar isso uma fraude, é preciso indagar que interesse havia em enganar. Ora, não deixaria de convir que haja pessoas que se não combinam com a mais leve suspeita de embuste. Pessoas cujo caráter já é uma garantia de probidade. Seria muito diferente caso se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira. Todavia, admitindo mesmo que, neste último caso, ficasse bem comprovado um manejo fraudulento, isso em nada ofenderia a realidade do princípio, porque de tudo se pode abusar. Não é porque se vende vinho falsificado, que devemos concluir que não existe vinho puro. O espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que a ciência médica é responsável pelos atos dos charlatães que impingem suas drogas, ou a religião pelos dos sacerdotes que iludem seu ministério. Por sua novidade, e mesmo por sua natureza, o espiritismo está sujeito a abusos. Porém, ele mesmo fornece os meios para que os reconheçam, definindo claramente seu verdadeiro caráter e afastando de si toda a solidariedade com aqueles que o viriam a explorar, ou desviar do seu fim exclusivamente moral, para transformá-lo em meio de vida, em instrumento de adivinhação, ou de investigações fúteis. Desde que o espiritismo traça os limites em que se faz, define o que pode, ou não dizer ou fazer, o que está, ou não em suas atribuições, o que aceita, e o que repudia, toda a falta recai sobre aqueles que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, o julgam pelas aparências, e que, por terem encontrado saltimbancos adornando-se sob o nome de espíritas, para chamar concorrência, dizem com gravidade: eis o que é o espiritismo. Definitivamente, sobre quem cairá o ridículo? Será sobre o saltimbanco que usa do seu ofício? Será sobre o espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais asserções? Ou, antes, sobre os críticos que falam do que não sabem, ou de, cientemente, alterarem a verdade?
Aqueles que atribuem ao espiritismo o que é contrário à sua mesma ciência, fazem-no por ignorância ou má intenção. No primeiro caso há leviandade, no segundo, má fé. E, neste último caso, eles se colocam na posição do historiador que, no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alterasse os fatos históricos. Quando usa desses meios, o partido fica desacreditado e não consegue o seu propósito. Note bem, cavalheiro, que eu não pretendo que a crítica deve necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de havê-las estudado. Não nos revoltamos de forma alguma contra os que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não ser para vocês outros. Cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista, e do fato mais positivo nem todos tiram as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, pinta em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor faz aí mau efeito, que a cor negra conviria mais, e nisto não se comete erro. Porém, cometeremos erro, se, vendo que o cavalo é branco, afirmarmos que é negro. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Em resumo, Senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do Espiritismo, de deduzir deles as consequências boas ou más que lhes agradar, porém a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é não falar do que não conhece. Visitante, por favor, voltemos às mesas que se movem e falam. Não será possível que elas sejam preparadas com algum artifício? Allan Kardec. É sempre a mesma questão de boa-fé, a que já respondi. Quando a fraude for provada, eu a reconhecerei. Se descobrir fatos demonstrados de embuste, charlatanismo, especulação ou abuso de confiança, fustíguios, e eu desde já te declaro que não irei defendê-los, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los. E quem assinalar tais abusos, o auxilia no trabalho de preveni-los e lhe presta importante serviço. Porém, generalizar essas acusações, lançar sobre elevado número de pessoas honradas a reprovação que só cabe a alguns indivíduos isolados, é um abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Admitindo, como disse, que as mesas estivessem preparadas, era preciso que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-las produzir movimentos e sons tão variados. Ora, como não é ainda conhecido o nome do hábil artista que os fabrica? Entretanto, ele deveria gozar de grande celebridade, visto que seus aparelhos estão espalhados pelas 5 partes do mundo. Devemos também convir que o seu processo é bastante delicado e sutil, para poder se adaptar à primeira mesa que se apresenta, sem deixar sinal algum exterior que o denuncie. Como é que, desde Tertuliano, que já tratava das mesas giratórias e falantes, até o presente ninguém conseguiu ver e descrever tal mecanismo? Alguns pontos abordados. O que é Espiritismo? Allan Kardec. Doutrina espírita. Doutrina espírita para iniciantes. Destino dos espíritos. Estudo espírita. Espiritismo para principiantes. Audiolivro espírita. Estudar espiritismo. Allan Kardec. Espiritismo. Mundo dos espíritos. Destino dos espíritos. Audiolivro espírita. Espiritismo. Allan Kardec. Mundo dos espíritos. Qual o destino dos espíritos desencarnados? Médium espírita. Médiuns e espiritismo. Obras de Allan Kardec.